na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Estamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas. Paz, oração e união. Está começando o programa Deus na Frente. Programa este da Superintendência da Juventude, que por sua vez é um departamento da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Nós temos como pastor-presidente o pastor Humberto Schmidt Vieira. Nosso diretor de comunicação é o pastor Paulo Roberto dos Santos. E o pastor da superintendência é o pastor Adriano Licidônio, superintendência da Juventude. O endereço da nossa sede internacional fica na Avenida Farrapos 312, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, bem pertinho da rodoviária. E nós estamos aqui hoje para conversarmos, estudarmos, discutirmos um tema por demais importante. Nós vamos falar sobre inteligência emocional, mais precisamente sobre a ira e sobre o ódio. E para isso, estão aqui comigo os nossos convidados desta noite. Do meu lado direito e do vosso lado esquerdo está o nosso querido irmão Nicolau, que é o nosso líder de jovens da área norte e também encarregado da congregação 7 de setembro? 7 de setembro. 7 de setembro. A paz do Senhor, irmão Nicolau. Paz, meu irmão. Deus abençoe. A paz do Senhor a todos os irmãos, irmãs, jovens que estão conosco aqui nesta noite. Amém? E do meu lado esquerdo e do vosso lado direito está a nossa querida irmã Dara, que é esposa do irmão Nicolau. A paz do Senhor, irmã Dara. Paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós vamos falar sobre um tema que eu acredito que seja muito importante, muito mesmo, que é a inteligência emocional e mais precisamente a ira e o ódio. Porque nós vamos entender à luz da Bíblia Sagrada o que essas emoções, esses sentimentos significam, o que podem causar, como que a gente pode lidar com eles, se são sempre negativos, sempre positivos. Positivos a gente sabe que sempre não é, mas será que são sempre negativos? Essas coisas nós vamos discutir na programação de hoje. Hoje que é 23/11, se não me falha a memória. Muito bem, nós vamos abrir aqui e ver os nossos irmãos que estão participando conosco da programação. Nós queremos ver se os irmãos estão já videologados conosco, já tem irmãos aqui no chat, né? Os irmãos estão entrando aos pouquinhos, estão entrando no chat. A irmã Laura, irmão Marcos Leonardo. A irmã Dara É que tá em casa. No computador a conta. Nosso filho. O filho. O Joaquim ficou na conta da Joaquim ficou. Acessou lá. O filho ficou acessando por lá. Uhum. Eu falo que os jovens conseguem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Eles ficam no chat e fisicamente. Então a Dara aqui, que na verdade é o Joaquim, está lá na casa desse casal amado da igreja. A Maiara da Silva está conosco também. Glória Estão a aqui Deus. colocando glória, paz, oração, união. Aleluia. A Cálita Helena, paz, oração, união, Lisboa, Portugal. Portugal com a gente, né? Aqui a Dara, que não é a Dara, é o Joaquim, né? Isso. Tá dando um risada aqui. Aqui a nossa irmã Thalita Isabel, lá da Bahia, está conosco Glória a também na Deus. escuta. Jesus, aleluia. O nosso líder de jovens lá de São Leopoldo, o Arthur Pereira, está conosco aqui. Paz do Senhor, colocou aqui. Deus na frente. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Deus te abençoe também, irmão Arthur, e todos os irmãos que estão conosco. Cristian Antunes. Os irmãos estão entrando aí. Bom, Aleluia. de largada já, eu gostaria de botar um vídeo
eu gostaria de botar um vídeo. Nós não vamos comentar esse vídeo agora, mas eu gostaria de colocar esse vídeo já só para nós ver mais ou menos o qual vai ser a temática do assunto. Nós vamos colocar o vídeo do Papa, né, o vídeo do Papa, né, numa situação meio constrangedora para o Papa. Veja só, nós aqui não vamos julgar ninguém. Não é a nossa intenção julgar ninguém. Não conheço o Papa. Até acredito que o Papa deve ser uma pessoa bem simpática. Não conheço ele. Mas nós vamos julgar a atitude ali, né? Aquela situação, né? Por exemplo, será que eu sei como é que o Papa acordou naquele dia? Será que ele acordou meio atrasado, não dormiu direito? Eu não sei, a gente não sabe essas coisas, né? Será que ele tinha tido algum problema antes de estar naquela situação? Não sei, nós não sabemos a vida dele, não vamos julgar ele. E o nosso programa aqui não vai julgar ninguém, nós não queremos julgar as pessoas, nós queremos apenas discutir fatos, atitudes que foram tomadas e as suas consequências. Nós vamos discutir isso aí. Vamos colocar alguns vídeos, não sei se vamos conseguir rodar todos os vídeos, mas vamos colocar alguns vídeos aqui, tem alguns vídeos separados já para nós ver, e nós juntos, a juventude junto vai estar discutindo sobre isso. Mais irmãos estão entrando conosco aqui, Cristian Antunes, Deus na frente, Thiago Muniz, Bárbara dos Santos, lá de Francisco Beltrão, Paraná. Já fui para Francisco Beltrão, gosto daquela cidade. Francisco Beltrão, lá no Paraná. Margarete está conosco aqui, ela pede oração, na verdade, por Jaira. E seu filho Jonas está pedindo oração. Nós vamos orar. E está aqui também Wellington conosco, Gesiel, Gabriel, está conosco aqui, Espumoso, Rio Grande do Sul conosco. Então, alguns irmãos conosco. O Jober Trindade aqui conosco também. Está conosco aqui, nosso querido irmão Jober, que também apresenta os programas de vez em quando. Vamos orar então para dar início nessa programação. E já vamos colocar nosso querido pastor Valderírio e seu irmão também, Sim. né? Que hoje tivemos uma boa notícia. Tá bom. Excelente notícia, na verdade. O nosso pastor que está se recuperando da Covid na UTI, tinha que ficar várias vezes de prona, né, de barriga para baixo, para poder ter uma oxigenação melhor. Hoje ele já ficou bem de barriga para cima, não precisou ser virado para baixo. E nós vamos continuar orando para que Deus venha a fazer esse milagre e usar toda a ciência, toda a medicina, os médicos, os enfermeiros, profissionais da saúde para ajudar o nosso pastor. E mais tantos outros irmãos, né, irmão Nicolau e Mandara, que precisam da nossa oração, né? Como aqui colocou a irmã Margarete. Vamos estar orando então? Amém. Senhor Jesus Cristo, Soberano graças Deus, a Ti eterno dou, Pai, Senhor, tua presença, pela estamos vida aqui nesta noite, dos nossos glorificando e exaltando teu nome, irmãos Senhor. amados, Estamos aqui Senhor. reunidos, Senhor, em Deus, teu tenha nome. misericórdia de Agradecemos a nossa Deus por tudo que o alma. Senhor tem feito em nossas vidas. Tenha misericórdia Muito dos nossos obrigado, irmãos. Senhor, por este momento que o Misericórdia Senhor nossa, Senhor. preparou para nós estarmos Faz o aqui. Teu milagre, Obrigado, Senhor, Senhor, nesse por dia. nos Nós estar oramos aqui. tocando na vida do pastor Essa Rodrigo, programação que pastor, venha a tocar no nosso irmão. Ó Deus, Nos em nome de atender, Jesus, Senhor. atende a oração da igreja, Oh, continua dando bendito graça seja para os o teus teu servos, nome, Senhor, Em nome de Jesus, abençoando e Pai. nome de repreendendo a Jesus. enfermidade, em Abençoar, nome de Senhor. Jesus. Nos ajuda, Deus, em nome Te de Jesus. louvamos, Pai. Amém. Amém, meu Deus. Muito bem. Irmã Valquíria, o vídeo vai rodar, eu posso ficar com áudio aqui, porque o vídeo ele não tem áudio, né? Então tá, vamos rodar o vídeo aí e nós vamos ver esse vídeo. Os irmãos estão observando ali, o Papa cumprimentando as pessoas, né? As crianças, enfim, é um vídeo um pouquinho mais antigo. Uma seta mostrou uma mulher que parece estar um pouco aflita, né? Precisando de alguma coisa. Ela então pega o Papa e puxa o Papa. E ela insiste em puxar o Papa e o Papa bate na mão dela. E o Papa sai bravo. O Papa estava rindo. A gente vê claramente o rosto do Papa feliz. E depois ele descarrega então, né, um sentimento de, nós chamamos de ira. E descarrega em forma de tapas na mão daquela mulher que estava ali. Bom, vocês observaram esse vídeo. Já já nós vamos comentar sobre ele. Vamos estar falando sobre esse vídeo. Antes nós vamos definir, então, o que seria a ira, né? Lembrando, né, irmão Nicolau? Irmã Dara, aqui o nosso contexto é bíblico. Nós vamos
definir ira e vamos trazer a luz da Bíblia, porque nós somos crentes e Sim. acreditamos que a palavra de Deus ela um é manual. santa, é um manual. O manual do crente. Manual do crente, é um manancial de revelações certeza. para nossas vidas. Um manual que nós somos um aparelho que precisa de manual, né, irmão? Eu tenho como costume dizer que a Bíblia, ela é o GPS do crente. Aleluia. Para gente- nortear ele, né? Levar ele no destino certo. Aleluia. Glória a Deus. Ensina tudo, né? É que nem... talvez esteja sendo um pouco fora do assunto, mas o meu pai, ele tem 83 anos. Né? E quando a gente viaja, a gente bota no GPS ali. Eu acho até engraçado que aonde vai a voz ali, né, de uma mulher, ela vai dizendo à direita, à esquerda, vai Isso. falando da rua. E ele chegou um ponto e disse, tá, mas essa mulher sabe tudo. Como é que ela conhece tudo? Conhece todas as ruas. E eu creio que é bem assim, só que a voz não é de uma mulher. A voz que conduz o crente é do Espírito Santo. Aleluia. É ele que nos traz a revelação, né, por dentro da Nos palavra. guia, né? A Bíblia nos diz, guia. os filhos de Deus são guiados pelo Pelo Espírito. Espírito. Glória a Deus. É o nosso GPS, então. É GPS. isso aí. Temos que estar sempre conectados aí no Wi-Fi de Jesus, né? Glória a Deus. Não pode cair o Verdade. sinal. Se cai o Bah. sinal, fica perdido, né? Cai sinal. É? Imagina? No E meio às vezes a da... trajetória nem da outra rota, né? O crente não Mas pode a gente ficar carrega. offline, né? Não pode ficar offline de Jesus. Não. Tem que estar conectado a Jesus. Conectado. Muito bem. Os irmãos aí no chat estão escutando bem o irmão Nicolau e a irmã Dara? Todos estão escutando bem? A Valquíria aqui está me fazendo sinal positivo. Glória a Deus. Se os irmãos tiverem com alguma dificuldade, nos avise aí. Nós vamos lá. Vamos continuar então com essa nossa reflexão. Bom, então primeiramente, nós vamos falar sobre ira e vamos falar algumas passagens. Vamos discutir alguns assuntos bíblicos sobre a ira, sempre entendendo o seguinte, que um texto fora do contexto vira um pretexto. Sim. Né? As palavras bíblicas precisam ser interpretadas à luz de um contexto bíblico. É preciso ter minimamente um conhecimento amplo da Bíblia Sagrada para nós poder entender o que Deus quer falar conosco. Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. A Bíblia diz, não ameis o mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A palavra mundo ali é cosmos, do grego. Não ameis o mundo. Mas a Bíblia também diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. E a palavra mundo ali é cosmos também. Então, a mesma palavra cosmos tem um sentido diferente em cada porção da Bíblia. Nessa porção que Tiago está falando, ele está falando sobre não amar essa cultura, esse sistema do mundo. Né? Não amar. Eu estou com uma minha lapiseira aqui, misericórdia, nem me avisaram. Eu sempre tenho uma para misericórdia. Mas Deus vai ajudar. Então, assim, a mesma palavra cosmos tem um sentido diferente. Nós chamamos isso de palavras poli, que é de muitos, né? Polissêmica. Palavras com muitos sentidos, polissêmica. Então aqui o mundo que Tiago está falando é a cultura do mundo, é o sistema do mundo, a cobiça, a inveja, as coisas que fazem nós nos esquecer de Deus no mundo. Não podemos amar essas coisas. Né? Já em João, ali, a mesma palavra cosmos, do grego, está se referindo à humanidade. Deus amou a humanidade. Deus amou o mundo, a humanidade, que entregou seu Filho pela humanidade. Né? Deus não entregou seu Filho por um carro, não entregou seu Filho por uma coisa material, não, ele entregou seu Filho por nós, pecadores. Então, nós temos que entender o sentido que a palavra está inserida, qual o contexto que ela está inserida, para nós poder entender. Eu creio, meu irmão Vinícius, que na mesma situação, né, se encontra aquela passagem que diz assim, que mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Né? Eu creio que a mesma situação, ele não está falando quando a Bíblia fala do mundo inteiro perdido, eu creio que ele não está falando sobre o sistema, porque já está corrompido. O sistema, eu creio que já está corrompido, né? Sistema mundano, né? Mas eu creio que uma alma vale mais do que tudo isso que como é que eu posso dizer isso? Não, é que não adianta a gente ganhar, não adianta a gente ter poder, a gente ter sucesso, a gente ter um monte de coisa e perder a alma. Não adianta isso. Isso aí. Então, mais claro que eu. Nesse sentido. Vamos lá, vamos nos complementando aqui. Você pode estar participando conosco aí, tá? Já nós vamos comentar aquele vídeo ali que a gente viu
Né? Os irmãos ouvindo bem aqui. Muito bem. Bom, o que é a ira? O que é ira? Ira é uma palavra que vem do latim para nós aqui, que usamos o português, e o português ele deriva do latim, e no latim a palavra ira é ira mesmo. Tem um sinônimo também que nós chamamos de raiva. Ira e raiva são sinônimos. Né? É um sentimento agonizante com a privação do raciocínio lógico. A pessoa que está irada, ela acaba, via de regra, ela acaba perdendo o raciocínio naquele momento, ela falta com a calma, ela não consegue manter a calma, ela tem uma raiva, ela tem algo contra alguém ou algum objeto, alguma coisa. Ela cria um sentimento de aversão abrupto, instantâneo contra aquilo ali. Pode ser um objeto. Quem nunca viu alguém passar e tropicar alguma coisa e depois dar uma bica naquele negócio, dar um chute? Voltar ou chutar. Voltar e chutar. Ou tu tá fazendo alguma coisa e aquele negócio não dá certo, acabar destruindo tudo num ataque de raiva. Né? Isso aí... eu quando era criança, né? Eu não vou dizer que quando era pequeno, porque eu continuo sendo, mas quando eu era mais novo, quando eu era criança, eu tinha esse costume, né? Eu quando brincava com os meus irmãos, eu ia fazer aqueles carrinhos de madeira, né, pra gente brincar, carrinho de rolimã, e quando não dava certo uma coisa, a gente dava esses ataques, né? De ira e acabava quebrando tudo. Aí o mais prejudicado era eu, que tinha que refazer tudo de novo. Essa é uma das abordagens que nós vamos ter aqui. Tinha que fazer tudo de novo. As consequências. As consequências. Por isso que uma das definições da ira é a privação do raciocínio lógico. A pessoa não consegue raciocinar. Não se dá conta no prejuízo que vai ter depois. Agir pelo impulso, né? Age pelo impulso. Ela foi dominada por uma emoção. Né? Lembrando, né, irmãos, que nós temos trazido algumas vezes aqui para o programa sobre o que é inteligência emocional. O que é inteligência emocional? E inteligência emocional eu trouxe algumas vezes aqui, não exatamente no programa de segunda-feira, mas quando fui convidado algumas vezes para trazer. E inteligência emocional é exatamente isso que nós estamos falando aqui. É ter a gestão, é gerir, é administrar as emoções. Né? Emoção também é difícil de definir. Até hoje os estudiosos não conseguem definir direito emoções, o que são as emoções. Né? Eu trouxe até uma frase de um jovem de 11 anos, né? Que ele diz assim: emoção é alguma coisa que a gente sente quando está sentindo alguma coisa. Né? É difícil de explicar a emoção. Esse jovem de 11 anos não conseguiu, e até hoje as pessoas têm dificuldade. Tem emoções que são mais simples, outras mais complexas. Né? Mas a emoção ela é um conjunto de respostas que nós temos, químicas, neurônios na nossa mente, e que elas vêm de algum estímulo externo. Algum estímulo externo vem e a gente responde com uma emoção. Né? E se nós não soubermos administrar essa emoção, nós não vamos ter inteligência emocional. Sim. Nós vamos ter desinteligentes emocionais, para não dizer outra coisa. Então nós vamos ser desinteligentes emocionais, nós não vamos conseguir administrar aquelas emoções. Né? Quem trouxe essa visão de inteligência emocional foram dois psicólogos, um deles é John Mayer, ele fala o seguinte, a capacidade de perceber e exprimir as emoções, de assimilar no pensamento, de compreender, raciocinar com ela, saber regulá-la em si próprio e nos outros. Então, quando eu sei regular as emoções dos outros também, é sinal que eu tenho inteligência emocional. Veja que a definição dele aqui diz que é raciocinar com ela. Uma pessoa que perde o raciocínio, como o irmão falou, é um impulso, como a irmã falou, ela não está sendo inteligente emocional. Ela vai lá e age. Então, essa é a definição que a gente está trazendo aqui sobre emoções, e mais precisamente sobre ira e raiva. Tá, muito bem. Vamos continuar então aqui com o raciocínio. Vamos lá. A Bíblia Sagrada fala que Deus se ira. Olha que interessante. Quem lê a Bíblia Sagrada sabe disso. A Bíblia diz que Deus se ira contra muitas coisas. Deus fica irado. Só que o que nós precisamos entender? Que a ira de Deus é diferente da ira do homem. Veja que a gente não consegue perscrutar, a gente não consegue alcançar
penetrar na mente de Deus. Porque Deus é Deus. Se nós conseguíssemos fazer isso, Deus não seria Deus. O homem não tem capacidade de entender a plenitude de Deus. A Bíblia chega a dizer que os pensamentos deles são mais altos. São mais altos Nunca. que os nossos Ou pensamentos. a gente vai... Então, A Bíblia chega a dizer como é que vai nós, criatura, contender com o Criador. Não temos como... como é que o vaso vai questionar Não tem. quem o criou? Né? Tem. Não tem. Deus é muito grande, ele é muito Muito poderoso e a inteligência dele é muito superior a nós. Somos limitados. Nós somos limitados. Paulo ele diz em 1 Coríntios 13 que hoje nós vemos Deus em parte. Mas um dia nós vamos conhecê-lo como também somos conhecidos por ele. Porque Deus nos conhece por completo. Sim. Né? A Bíblia diz: conhecereis a Deus e prossigais a conhecer. Então tem- é algo que é infinito. É um Tu não vai caminho- nós nunca vamos conhecer Deus na sua totalidade, né? Aqui pelo menos. Aqui pelo menos Nesse corpo, nessa terra, jamais. Né? Deus é algo que é insondável, não tem como a gente. Então essa é a primeira questão que nós temos que entender. Os sentimentos de Deus são diferentes dos nossos sentimentos. Por exemplo, o amor de Deus é diferente do amor que nós temos. O amor dele é muito maior que o nosso. É uma dimensão incalculável. A Bíblia chega a descrever assim, ó, Deus amou o mundo de tal maneira. Qual é? É uma maneira tão grande que a explicação é ele entregar o seu filho. Essa é a explicação do amor de Deus. É muito grande. Não tem como descrever. Né? Foi uma coisa muito tremenda. Então veja, a ira de Deus é diferente da ira do homem. E a ira na Bíblia Sagrada de Deus, não é que Deus ele tem um ataque e fica descontrolado. Não. A ira na Bíblia, ela sempre traz o sentido de um juízo de Deus, da justiça de Deus, de como Deus fará para que todo o projeto dele de redenção, de salvação, todo o projeto dele que ele esquematizou para o ser humano se cumpra. É a justiça de Deus. Eu queria ler com os irmãos alguns textos. Vamos ler então Deuteronômios 32 e 35, para nós entender. Deuteronômios, livro de Deuteronômios, 32, 35. Eu não sei porque que eu estou falando Deuteronômios no plural, se é Deuteronômio o nome do livro. 32, 35. Achou já aí, irmão Nicolau? Sim. Pode ler para nós? 32, 35. Minha é a vingança e a recompensa ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Então veja, Deus diz, minha é a vingança, a ira. Algumas traduções trazem ira. Vingança é minha. Por quê? Porque Deus ele julga conforme a reta justiça. Deus sabe o que está fazendo, nós não sabemos. Então Deus fala para nós, ó, não é para vocês tirar. Deixa que eu vou fazer o juízo. Deixa que eu vou aplicar a reta justiça. Essa é a questão. Vamos ler mais um texto? Salmo 37, versículo 8 e 9. E já nós vamos discutir aquele vídeo, nós vamos botar de novo o vídeo, e nós vamos discutir o ato que foi feito naquele vídeo ali. Salmo 37, 8 e 9. O que diz? Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Veja só o que Deus está falando. Não é para algumas coisas não são para nós. Deus ele vai. É Ele que vai tomar conta das coisas. E Ele aconselha a deixar e abandonar. Deixa e abandona. Deixa e abandona isso. Deixa para Ele julgar. Ele é o reto juiz. Glória a Deus. Muito bem. Vamos ver se os irmãos aqui no chat já estão participando, não estão dando glória a Deus aqui. Palmeiras da Missões na escuta. Keila. Claudeir Licidônimo, grande amigo Claudeir Licidônimo, lá de Camaquã. Está conosco. O irmão Claudeir pregava para mim, eu não era crente ainda. Pregava. Glória a Deus, que coisa tremenda aqui. Irmão Samuel Borba, Josiel, Jorge Wolf conosco. Glória a Deus. Prisca com a gente também. E a irmã Dara, que não é a irmã Dara. Joaquim. O Joaquim está dizendo sim aqui, estão ouvindo bem. Muito bem. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos entendendo aqui então que com Deus as coisas são diferentes. Olha que interessante. Tiago capítulo 1, versículo 20 diz assim, ó, a ira do homem não opera a justiça de Deus.
A ira do homem, porque a ira do homem é falha. O homem é falho. Ele não julga conforme a reta justiça. Ele não faz as coisas que é para ser feita. Então não opera, a ira do homem não deixa a justiça de Deus operar. A gente tem que aprender a entregar as coisas na mão de Deus. Como se a gente estivesse aqui, né? A causa, irmão, como é que nós íamos julgar? Eu ia ter um pensamento, o Nicolau ia ter outro pensamento. Ia ser uma coisa muito bagunçada, né? Se nós julgássemos a ira do homem, no caso, do homem. E é difícil, e a gente teria muita dificuldade de alcançar a reta justiça. Né? Exatamente. Tinha a ver com a nossa formação. Como é que a gente é formado? Eu fui formado numa família tal, o Nicolau foi formado numa família tal. Aí o jeito dele de enxergar é diferente do meu. Mas Deus não foi formado por ninguém. A Bíblia diz, eu sou o que sou. Deus não tem influência de ninguém. Ele influencia. Ele não é influenciado. Nós somos influenciados. Deus não é influenciado. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 12. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira. Ou seja, deixa para Deus. A justiça de Deus. Porque está escrito, a mim pertence a vingança. Olha o que Deus está falando. Isso aí está em Romanos 12. A mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixes vencer o mal por mal, mas vence o mal com o bem. Nós temos que fazer o bem. Nós temos que ser mansos, humildes e não ser vingativos. Deixa para Deus julgar. Deus é que vai julgar conforme a reta justiça. Então até aqui nós entendemos que a ira de Deus é diferente da ira do homem. A justiça de Deus aqui, quando a gente fala a ira de Deus, a gente está falando da justiça de Deus. É claro que Deus não é um homem que fica, não é antropomórfico o sentimento de Deus de ira, como se fosse um homem se irando de forma descontrolada. Não. A Bíblia fala que essa ira de Deus chama a justiça, o juízo de Deus, conforme a reta justiça. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos avançar no nosso tema, inteligência emocional e a ira e o ódio. Nós vamos entrar no ódio também. Muito bem. Vamos falar então da ira do homem. Agora sim. Vamos falar da ira do homem. Eu vou pedir para a irmã Valquíria colocar de novo aquele vídeo. Nós vamos observar aquele vídeo. Lembrando que nós não estamos aqui para julgar o Papa. Nós estamos aqui para julgar o ato. Olha só, nós vamos fazer uma análise sobre isso. O Papa está feliz, aparentemente feliz, ali alegre, cumprimentando as pessoas. Se não feliz, pelo menos alegre. Está ali alegre, cumprimentando. Cumprimentou o bebezinho, olha lá, cumprimentou a criança. Tá cumprimentando. Aí uma mulher puxou ele e ele enraiveceu. Ele ficou irado. Olha ali, ela puxou ele e ele ficou brabo, irmão Nicolau. Teve uma reação até um pouco violenta, né? Até um pouco violenta. Olha a expressão do rosto do Papa. Ficou brabo mesmo. Ficou bravo. Dá pra ver no rosto dele que ele não gostou daquilo ali. Ficou com raiva. E certamente, irmão Nicolau, ele não se controlou. Não se controlou. E eu quero trazer aqui essa reflexão. Ele se indignou. O que ele pode ter pensado? A gente pode conjecturar. Será que ele é um homem já de idade? Aquela pessoa quase derrubou ele, né? Puxou com força, né? Ele puxou com força ele. Na verdade, ela se empolgou. Né? A irmã Valquíria, põe de novo aí, irmão. Ele é um homem de idade, já o Papa, né? Apesar de ele ser um representante máximo aí da Igreja Católica, ele é um homem de idade já, tá ali caminhando, né? Tá tudo tranquilo, ele não quer confusão. Né? Mas olha aquela mulher, olha a expressão daquela mulher, ela faz o sinal da cruz. Ela tá ansiosa, ela tá ansiosa. Expectativa que vai chamar a atenção do Papa. Ela tá com expectativa para chamar a atenção. Ela precisa da ajuda de alguém. E para tu ver o detalhe, irmão Vinícius, ele já tinha dado as costas. Então ela lá, ó, deu as costas, ela já... Ela em outras palavras diz, eu preciso da tua ajuda. Ela tá dizendo, eu preciso da tua... Parece isso. Parece que ela tá pedindo. Agora veja. O Papa estava ao vivo para o mundo todo. Imagina. Ele é um representante da maior. Se nós pegarmos o cristianismo como um todo, claro que o cristianismo é dividido em várias vertentes.
Tem o cristianismo protestante, o católico, tem os evangélicos, tem os pentecostais, neopentecostais, os reformados, tem vários segmentos. Mas se pegar o cristianismo como um todo, é a maior religião do mundo. É mais que o Islã. Né? Nós estamos mais de 2 bilhões de cristãos no mundo. Gente. O Islã tem mais de 1 bilhão, mas não chega a ter o mesmo número de cristãos, o islamismo. Se dividirmos, aí sim, o Islã acaba sendo a maior religião. Mas se considerarmos todo mundo cristão, né? Agora veja, o Papa, ele tem uma parcela muito grande de fiéis da Igreja Católica que ele representa. Então ali tá o mundo inteiro tá vendo ele e me parece que ele não se deu, ele perdeu o controle aí da situação. Porque olha só, ele é uma referência para os católicos no mundo inteiro, tanto para os adultos quanto para as crianças. E é uma referência de paz, de santidade, né? Paz, de santidade, entendeu? Não guerra, o cristianismo amor, é isso. E aí agora imagina as crianças olhando, os pais olhando, então quer dizer, toda vez que me puxarem eu tenho que bater na mão daquela pessoa. Sim. Eu não vou aqui dizer, não vou ser também dizer, o Papa violentou no sentido de foi violento, agrediu uma mulher, bateu numa mulher. Vamos dizer, é um senhor de idade, ele deu uns tapas ali, com raiva, né? Um tapinha na mão. Eu não acho que aquilo ali é uma maneira de educar ninguém. O Papa tem que ensinar e educar ao vivo, assim, para todo mundo. Claro que ele não teria como chamar a pessoa pro canto para ensinar ela, né? Porque ele é um homem que não teria essa oportunidade. Mas aquela atitude descontrolada ali, eu penso que trouxe alguns prejuízos, né? Tanto para a igreja quanto para o ensinamento que ele quer dar. Ou seja, ele está ensinando o seguinte: sempre que alguém te puxar, tu tira a mão, agride aquela pessoa, empurra ela e não aceita isso. É como se... Como é que eu posso dizer isso? Ele não teve noção no momento que ele se deixou levar pelo impulso, né? Ele que nem uma coisa que eu já tive muita experiência assim, irmão Vinícius. Quando eu era do mundo, né, quando eu estava sem Jesus, eu tinha muita experiência com a ira, assim, eu era muito irado, entendeu? Muito irado, ao ponto de momentos assim que de a ira te cegar. Depois tu vê a consequência. A ira é isso, ela age assim na vida do homem. Ela vem, te cega e tu acaba fazendo, depois tu se arrepende da consequência. Com certeza o Papa se arrependeu, né? Daquela atitude dele ali, sem pensar, né? No momento que o meu irmão falou, né, no começo aqui da nossa live. Talvez ele tenha acordado de mau humor, né? O pé esquerdo, como se diz, né? Talvez não achou o seu chinelo ali onde estava, não sei o que houve. E aí aproveitou ali, né, a ocasião, né, e descontou. Mas creio ali que foi mesmo a força que puxou ele, como ele ser um ser de idade, né, um senhor de idade, deve ter machucado, e a reação dele foi aí deixar a ira, né, agora, ser expressada em violência. Sabe o que mais me chama a atenção nessa atitude, né? Salvaguarda aqui toda a situação do Papa, ser um homem de idade, mas a gente entende tudo isso aí. A gente não quer julgar o Papa, a gente quer só falar da atitude. Mas algo que me chama a atenção na atitude do Papa é o seguinte: aquela mulher parece que ela está aflita, irmãos. Precisando, né? Parece que ela está aflita. Né? Ela chega assim a estar naquela expectativa. Veja, ela está na frente de todas as outras pessoas. De alguma forma, talvez ela tenha chegado ali mais cedo que todo mundo. De alguma forma, ela conseguiu romper aquela multidão e ficar na frente, ficar no lugar mais privilegiado para quem quer ter um encontro com o Papa. Né? Eu, particularmente, não queria, mas ela quer ter um encontro com o Papa. Então, ela queria a ajuda do Papa. Eu não sei o que aquela mulher tem. Eu não sei o que ela está passando. Eu não sei se é o filho dela que está doente, se é a mãe, se é ela mesma. Mas parece que aquela mulher está aflita. Vamos ver o vídeo de novo. Ó, vocês podem observar que aquela mulher, ela está aflita ali. Ela está querendo uma ajuda. Veja. Ó, ali está o Papa, né, cumprimentando as pessoas, tal. Ele vem uma seta agora, vai vir uma seta e vai mostrar a mulher. Olha ali, ó, olha como é que ela, olha a mão dela. As mãos dela. Olha, ela tá, ela fascinada a cruz.
Com os olhos fitados Ela acha nele, que o Papa vai passar ali, mas ele não passa, ele vai embora. Aí ela puxa ele, ela precisa de ajuda dele. E ele faz aquilo com ela. Eu não sei o que se passou na mente dessa mulher, mas não foi algo bom. Né? Ela tá quase que implorando ajuda ali para ele. Nós vemos na Bíblia, né, aquela mulher, né, que foi, né, atrás de Jesus por causa da filha, né, e ali Jesus atendeu, né. Atendeu ela. Mas agora imagina que quem sabe ela foi nesse sentimento também, né, precisando de algo pra filha, uma oração, alguma coisa ali, uma atenção dele, né, pra crer no milagre dela. É muito parecido também, eu pensei também nisso, muito parecido com a mulher do fluxo de sangue, né. Exatamente. A Bíblia Sagrada diz que a mulher rompeu a multidão e chegou até Jesus. Né? Só que, claro, o Papa não é nem perto de Jesus, né? Jesus é Jesus. Ela chegou até Jesus e tocou nas vestes de Jesus. E Jesus disse, alguém me tocou. Ele percebeu que uma mulher aflita estava perto dele. Ele parou e viu, e conversou com ela. Né? Ela recebeu o milagre e a atenção de Jesus. Então, a gente não sabe as consequências que trouxe para aquela mulher essa atitude do Papa. Mas certo é que a ira, o descontrole gera consequências. Com certeza. Se ela voltou para casa pior, né? Parece uma coisa boba, né? Mas tinha um significado, acho, para ela muito grande, o né? Papa tem um significado para ela. É um líder, o maior líder da Igreja Católica. Imagina. Esperando receber uma palavra, né? E acontece essa situação, mas, né? Como o irmão falou, talvez o dia dela foi de expectativa, né? Vou passar o dia inteiro aqui, vou tocar no Papa, vou falar com ele, não sai daqui, eu cheguei primeiro, tô guardando meu lugar, chove, venta, pode fazer frio, mas eu vou ficar aqui. Aí chega naquele momento ali, né? Pela empolgação dela, ela acabou puxando ele com certeza ali, né, que nós vimos, mas ela também recebeu aquela reação, como diz, né, o irmão Samuel trouxe um estudo, até ele está ouvindo essa live, né, que toda ação provoca uma reação. A ação daquela mulher trouxe uma reação que ela não esperava, né, que talvez ela foi um ato de chamar atenção, porque se nós formos ver mesmo ali o vídeo novamente, pode ver que quando chega nela, ele já tá de costas pra ela. Ele, né? Ela acha que ele vai passar ali. Vamos ver o vídeo de novo? Tem mais vídeo, irmãos. Nós vamos botar mais vídeos aí. Ó, ela acha que ele vai chegar ali. Ela tá ansiosa. Ela quer ver ele, ó. Agora vem a seta ali, ela. Ele vai vir aqui, ó. Ela tá pensando. Ele cumprimentou a criança. Ele vai vir. Ó, cumprimentou. Ele vai vir aqui. Eu vou falar alguma coisa pra ele. Deu as costas. Não veio. Aí ele puxa. Ela puxa. E ele bate nela mas mesmo. Mas no puxão ele já muda, né? O rosto, né? Sim, a fisionomia do rosto. Só no puxar mudou totalmente. Ele mudou muito rápido. Antes de dar o tapa já ele... Um desequilíbrio emocional. Exatamente. Fechou o rosto, ele ficou bravo mesmo. Independente de quem for, se for eu ou o Papa ou quem for, foi uma desinteligência emocional. Né? Ele deu lugar pro sentimento. E acabou... como líder da Igreja Católica é complicadinho, né? Mas... não estamos aqui para julgar o Papa aí, só sim falar a atitude que é desaprovada à luz do que nós aprendemos com Jesus sobre isso. Lembrando que todos nós estamos sujeitos a errar, né? Com certeza. Queremos aqui dizer que somos mais santos que ninguém. Muito bem. Meus irmãos, vamos tentar definir um pouco essa palavra ira à luz da Bíblia, como que ela aparece. Bom, vamos ver aqui na Bíblia Sagrada. Pelo menos tem 5 variações da ira na Bíblia, dessa palavra ira na Bíblia. Temos a palavra grega que se fala charon ou charon, que quer dizer calor. A raiz dessa palavra bíblica é ira, e algumas vezes ela aparece com esse sentido de calor, ou seja, aquele momento acalorado que a gente viu ali. Cabeça quente. Cabeça quente. Explosivo. Cabeça quente. Isso é no Velho Testamento, então, a palavra hebraica. Não quero interromper o irmão, mas... Não, pode interromper, fica à vontade. Eu me lembro de uma frase que eu ouvi de segundos, né, de outros irmãos que ouviram o nosso pastor Humberto,
falar que toda decisão que o crente tem que tomar, ele tem que tomar de cabeça fria e o coração quente. Um coração fervoroso pelo Espírito e a cabeça fria. Né? Então, o crente tem que ter não ter esse calor. Não né? deixar mas tem que ter a cabeça fria. Não pode deixar o ter o sentimento controle, dominar. né? Da emoção ali no momento. Não pode deixar dominar, como o irmão falou, né? O que é interessante, ó, porque, bom, nós vamos ver mais pra frente um pouquinho. Essa é a primeira vez que aparece, pelo que eu tenho estudado a Bíblia, a ira. Aparece com essa palavra aqui, o calor, e foi com Caim. Depois nós vamos ver como que sucedeu isso com Caim. Mas aparece essa palavra aí. Caron, ou Sharon, do hebraico, que é calor. Também no hebraico aparece a palavra af. Af significa nariz. Ou resfolegar, aquele... Sabe quando sai aquele no nariz? Os judeus, os semitas, o povo semita, os judeus, eles acreditavam muito que isso aí estava muito relacionado com ira. Essa parte do nariz, assim, do ar sair quente do nariz. Sabe, a pessoa bufar de... É isso que eu ia colocar aqui. A expressão, né, esse bufar, que não falou, mas fica... isso aí que o meu Dara falou, fiquei bufando na hora, ou seja, eu fiquei irado na hora. Fiquei irado. Pode ver, todo um búfalo, o animal, né? O búfalo. Tu olha o touro, búfalo, né? o touro. Ele raspa o pé e... Vai, fica ali, aquele fôlego, não sei como é que se diz, mas um respirar fumegante ali, forte, pra demonstrar, olha, não chega muito perto. Não chega muito perto. Tô bufando. E eu tem vezes, tô irado. Na Bíblia Sagrada, que a Bíblia diz assim, ó, que fulano de tal respira ameaças contra tal. Ele tá bufando. Ele só pela oportunidade, ele tá irado. Ele tá que nem o touro. Ele vai dar uma chifrada. Só tô esperando ele pular a cerca. Eu pego ele. Só tô esperando ele pular a cerca. Muito bem. Até tem uma passagem bíblica que fala assim, ó. O meu Deus, daí fala 3 pontinhos ali, a passagem bíblica que diz assim, ó. Das suas narinas subiu fumaça. Ou seja, ele está com aquilo que a gente já explicou, a questão da justiça de Deus, né? E o fogo devorador de sua boca. Então, ó, aqui o salmista, de forma poética, Salmo 18:8, ele retrata como Deus vê as coisas injustas, né? Como Deus, ele enxerga as injustiças, né? Deus não é a favor de injustiça. Isso gera em Deus um sentimento de justiça dentro dele. Ele não gosta de injustiça. Muito bem. Então já falamos aqui o Caron, o Sharon, que é calor, o Af, que é nariz, que é esse resfolegar, essa bufar de raiva. Também tem a palavra queimar, ou shema, que é calor. E aí muito parecido com aquela que a gente falou primeiro, que é esse sentido de calor, de fúria. A Bíblia também traz no Velho Testamento. Eu falei que são 5 variações do Velho Testamento. Também tem a palavra ketsef, que é amargor. A pessoa fica com uma amargura, assim, ela não gosta daquilo. É uma ira amargurada. Né? A gente encontra na Bíblia também diversas passagens. E a palavra ebra, que é explosão. Aí é a ira de fato descontrolada. Né? A pessoa foi lá e explodiu. Muito bem. No grego, então a gente falou do Velho Testamento, no hebraico. No grego, tem pelo menos 3 palavras que falam sobre a ira. A primeira é tumos, que é um furor. É um furor, aquele sentimento acalorado, né? Um furor. Tumos. A Bíblia, essa palavra furor, tumos, vem do verbo tuo, que significa precipitar, ir contra alguma coisa. É um furor mesmo, o pessoal vai contra aquilo ali. Né? É o furor. Então essa é a palavra grega para ira. Também tem a palavra orge. Orge é a ira no sentido de indignação. A pessoa ficou indignada. Tem coisas que nos indignam, sim ou não? Sim. A pessoa ficou indignada. Isso a Bíblia chama isso aí também de ira, no sentido de indignação. A pessoa ficou indignada. E a última palavra grega para ira, expressamente ira, claro que existe o contexto, né?
Por exemplo, assim, ó, aconteceu tal coisa e o fulano pegou uma pedra e jogou na cabeça do outro. Não está escrito a palavra ira ali, mas a gente entende que o camarada ficou irado, né? Sim. Para jogar uma pedra no outro. Então nem sempre vai aparecer a palavra ira no contexto bíblico, mas a gente vai entender que a pessoa ficou irada para fazer aquilo ali. Tá? Então tá, a primeira palavra no grego é tumos, a segunda é orge e a terceira é parorgismos, que aparece só uma vez na Bíblia. Sabe onde é que aparece? Aparece nesse versículo, ó, Efésios 4, 26. O que diz lá? Quer ler aqui? Pode ler, irmão Nicolau. Muitos já conhecem esse versículo. 4:26. 4:26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Irai-vos e não Pequeis. pequeis. Não deixe, né? Eu não posso deixar o sol se pôr sobre a ira. Essa palavra irai-vos, a primeira, irai-vos e não pequeis, é a palavra orgidzo, que vem da palavra que a gente leu primeiro, orge. Né? Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Essa última palavra ira, a primeira é orge, é um verbo. Orge é um substantivo, o verbo é orgidzo, é o verbo. Vem então daquilo que a gente falou primeiro lá, indignar. Indigne-se, mas não peque. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Essa última palavra ira é parorgismos, que significa então uma exacerbação da ira. Uma ira exacerbada, uma coisa mais forte. Não deixe o sol se pôr sobre isso, não deixe isso ficar no teu coração. Ou seja, pode se indignar. A gente se indigna. Deus não está repreendendo a gente de se indignar. Ele está repreendendo a gente de que aquela indignação tenha morada dentro de nós, ao ponto que vai o sol se pôr, né, o sol nasce e a pessoa está com aquela indignação. O sol fica a pico, a pessoa está com a indignação. O sol declina, se põe e a pessoa indignada, e agora se exacerba aquilo ali, aquele sentimento de ira, ficando uma coisa amargurada, uma coisa terrível no coração. Deus não quer que isso aconteça. Se torna uma raiz de amargura. É uma raiz. Uma raiz de amargura. A pessoa pode ficar amargurada, pode ficar com nojo, pode ficar com ódio, pode ficar com um monte de coisa. Né? Isso aí atrapalha a comunhão, né? Atrapalha a comunhão. Vai privar ela de ouvir o Espírito Santo. Então, indigne-se. Vê as coisas erradas, indigne-se. Nós vamos ver isso aí mais pra frente. O próprio Jesus se indignou algumas vezes. Indigne-se, mas não peque. Não é porque está indignado que vai esbufetear a mão da pessoa. Vai dar um soco em ninguém. Não é isso que é. Indigne-se. Mas não deixe o sol se pôr e você ficar com aquele sentimento remoendo ao ponto de ele exacerbar, que é a palavra parorgismos, né? Uma ira exacerbada. Exacerbação. Amém até aqui? Vamos ver aqui se os nossos irmãos estão falando alguma coisa no chat. Paz, eu sou a jovem Dani da congregação Parque dos Maias. Deus abençoe, uma jovem Dani. Lá do Parque dos Maias. Aqui a irmã Thalita diz que o Papa nesse dia perdeu uma alma. O catolicismo, né? Mostrou o que é na realidade. Não sei. Aí ó, é um ponto para nós refletir, né? Bem para nós, como é que eu posso dizer, refletir, porque olha bem, o que a irmã falou, o Papa perdeu uma alma para uma atitude. Nós vamos cuidar, né, para não deixar a ira tomar conta, porque nós podemos perder uma alma também, né, por uma atitude nossa. Muito bem, é isso aí. Os líderes, né, assim. Líder, jeito, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos ver então a primeira vez que a gente vê essa palavra do hebraico aí, Sharon ou Caron, que é calor, na Bíblia Sagrada, a primeira ira que a gente vê, até onde eu leio, entendi, que aparece lá em Gênesis, capítulo 4,
E o versículo é o versículo 5. Gênesis 4. Versículo é o versículo 5. Quem se lembra dessa passagem? A oferta de Abel e a oferta de Caim. 4, 5. Vamos contextualizar, irmão Nicolau, me ajuda Bem. aí a contextualizar essa passagem aí de Caim e de Abel. Que Caim, os dois eram irmãos, né? E aí Caim deu a oferta para Deus e Abel também deu uma oferta para Deus, né? Só que a gente viu que a oferta de Caim não agradou a Deus. Por que que não agradou? Porque ele deu Brava, né? O resto. o resto. Já Abel deu das suas primícias, O melhor. o melhor. O melhor das ovelhas. Né? Eu creio que a dedicação de Abel, Deus viu ali. Né? Que Abel não só queria chamar a atenção de Deus, ele queria agradar a Deus, Agradar a Deus. dando o melhor. Né? Ele não estava por uma obrigação, não é? Ah, Por tem uma que dar. obrigação, não, tem que dar preguiça, vai isso aqui mesmo, vai a malhada, vai isso aqui. Essa aqui Sim. tá doente mesmo, não vai durar muito tempo, vai isso aqui mesmo. Ah, é. Isso aqui tá doente mesmo. Tá doente, Vou quebrou dar. a pata ali, não dá, vai ficar sempre para trás o rebanho, vou sacrificar. Não, escolheu a melhor e agradou a Deus por dar o melhor a Deus. Creio que Caim olhou lá de toda a colheita, não, mas aquela ali já tá definhando, não vai durar mais nem 2 dias, né? Então, oferecer isso aqui mesmo. E a Bíblia diz que Deus se agradou, não foi só da oferta de Abel, né? A Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Ao passo que no versículo 5 ali, vamos ver, ó. Versículo 5. Quem pode ler para nós? Pode ler, irmão? Né? Pode ler, irmão? Mas de Caim e da sua oferta não se agradou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Olha só, irmãos. Ao passo que de Caim, Deus não se agradou de Caim e também não se agradou da sua oferta. Primeira de Caim, né? Primeira da pessoa. Caim. Não se agradou de Caim. Sim. Do coração de Caim. E a Bíblia diz que Caim, vendo que Deus se agradou do seu irmão, ele se irou. Mas ele se irou de tal forma que descaiu-lhe o semblante. Parece com um cidadão que nós vimos ali. Ele transpareceu na face. Na né? face. Aquele sentimento que estava interno. Ele deixou sair do interno pro exterior dele. Evidentemente aqui que nós vemos aqui que a ira de Caim foi muito grande, né? Com certeza. Muito maior. Ao ponto de ter um assassinato. Ao ponto de ele maquinar o mal. Né? Maquinou. Aquilo ali realmente entrou dentro do coração dele, o sol se pôs, nasceu, ele tava... Eu creio que Caim só ficou com aquilo ali, como você disse, né? Caíra deixando o sol se pôr, mas maquinando esse mal, procurando uma maneira, né, pra fazer o que ele acabou fazendo, né? E... Pode falar, Madre. E tremendo, né, que não existia morte. Assim, Foi ele não tinha um homicídio. exemplo. Homicídio. Tipo, eu vou matar porque fulano matou. Não. Foi algo que ele sentiu, Ele não teve né? um exemplo para seguir, né? É, ele mesmo. Ele mesmo foi e deixou. fez. Ninguém influencia, né, tipo... E é isso que acontece hoje, irmão Vinícius. Não sei se o irmão percebe. Isso aí, eu creio que é uma ira vingativa. Né? Pai, eu maquino, aproveito a oportunidade, eu espero a oportunidade para fazer o mal. Que ele deixou descair, né, o semblante, mas ele procurou uma oportunidade. Procurou. E Deus falou para ele. Deus falou com ele. O pecado está na porta. Deus vacinou ele. O pecado está assim, ó. Cabe a tu dominar Tá ele. batendo na porta aí. Ele quer entrar na tua vida e te destruir. Tu tem que não aceitar isso. Glória a Deus. E olha que coisa, né, que nem aqui, né, Deus se agradou de Abel, né. Caim podia ter se irado contra Deus, né. Mas ele irou contra o irmão dele. Tipo, o irmão dele não fez nada pra ele, diretamente. Né, e hoje também não é diferente. Muitos, né, Deus pega aquele lá que tá no mundão, né, traz pra igreja e tá aquele lá. Tá ali há muito tempo e não faz nada, O irmão mais velho nada. do filho pródigo, né? É o filho pródigo. O irmão mais velho tá na casa do pai. Não faz nada. Aí Deus pega
Aí quando o outro se arrepende, vem, É. ganha sandália nova, ganha veste nova, ganha um anel, né? E aí ele se queixa depois. Ah, mas Não, eu tô mas aqui. ainda tá... isso se queixou com Deus, né? É. Mas tem queixou irmãos com o que pai. vai com... Ai, não gostei daquele irmão, porque É. já chegou fazendo tudo. Não, e às vezes o contrário acontece também. É. Às vezes o irmão está dentro da igreja há muito tempo, Deus está dando um testemunho, Deus está usando ele, e a pessoa se converte, por que que ele é privilegiado, porque ele é amigo do pastor, porque ele é amigo do não sei do que. Por que que não me olha também? Então tem os dois lados, né? E Então, eu isso se chama inveja, né? Ou até isso aí que eu ia ciúmes. falar, irmão. Trazendo assim pro âmbito, nós estamos falando bastante de jovem, né? Jovem pode acontecer muitas das vezes acontece isso com a juventude, né? Que nem Caim aqui. Caim, ele deu uma oferta a Deus. Só que essa oferta foi meio desleixada, meio relaxada, assim, digamos assim, meio sem interesse algum de agradar a Deus, né? Deu o que sobrava. E Caim, Abel se dedicou mais, dar o melhor para Deus. Acontece muito no meio da juventude hoje, irmã Dara, isso. Que muitos jovens se dedicam, se santificam, buscam a Deus, não se misturem, né? Não, como é que eu posso dizer? Se resguardam mais em santidade, não fiquem em alguns grupinhos, assim por diante. E muitos que estão vendo aquilo ali, eles se indignam, né? E até mesmo causa até uma ira. Isso. E acabam com essa indignação deixando essa ira. Não, mas o pastor só olha ele, o pastor só dá oportunidade para ele, sendo um homem de Deus, vê que o jovem está se esforçando, daí acaba se indignando e acaba fazendo algo para prejudicar o seu irmão, Matar espiritualmente. para matar espiritualmente, né? Por ele não estar se dedicando, ele já que não conseguiu. E a inveja nada mais e nada menos que é o quê? A inveja não é o que eu querer a Bíblia da Irmandade, eu não quero que ela tenha a Bíblia. É diferente É isso aí. dos ciúmes, né? Ciúmes é, eu quero. Por não, isso a que- inveja é, se eu não tenho, ela não tem também. Por isso que essa ira que veio sobre Caim e essa vontade de matar o irmão parece ser uma inveja mesmo, né? É. Porque Deus diz pra ele, olha, se tu proceder bem, tu vai ser aceito também. Sim. Ele podia pensar, então eu vou ser que nem o meu irmão. Então se ele tivesse com ciúmes de querer estar no lugar do irmão dele, ele faria a mesma coisa para ser aceito como irmão. Mas não, ele queria destruir o irmão. E trazendo Uma para os coisa dias de hoje. terrível, maligna. Sim, trazendo para os dias de hoje. Deus está dizendo o quê? Se tu buscar a mesma maneira que ele está buscando, eu também vou te usar. É. Se tu se santificar, eu também vou te usar. Entendeu? Eu também vou me agradar de ti. Não é necessário tu se levantar contra ele. Ele não tem culpa, ele está me agradando. E a Bíblia fala de dois irmãos mesmo, né? Dois Então, irmãos, dois irmãos, é como é. se fossem dois irmãos na igreja. Muito bem. Vamos ver mais um vídeo. Esse vídeo aqui eu quero pedir para a irmã Valquíria colocar o vídeo 3 da médica. Olha só que interessante. Esse aí eu acredito que tem volume, irmã Valquíria. Então nós vamos ver esse vídeo e vamos discutir um pouco sobre esta atitude. Novamente, nós não estamos aqui para julgar a médica, mas sobre a atitude dela, sim. A gente quer falar, comentar um pouco sobre o que aconteceu. Pode colocar aí para nós, irmã Valquíria, por favor. A médica que atropelou e matou um casal de irmãos em Salvador foi levada para a cadeia. Ela jogou o carro contra as vítimas que estavam em uma moto depois de uma discussão de trânsito. Kátia Vargas Leal, de 46 anos, estava internada desde o atropelamento na última sexta-feira. Ao sair do hospital, ela escondeu o rosto das pessoas que protestavam. Família! Assassina! A médica oftalmologista dirigia em uma avenida de Ondina, um bairro nobre de Salvador, quando discutiu com os irmãos Emanuel e Emanuele Gomes Dias, que estavam em uma moto. Câmeras de segurança mostram o carro dela perseguindo e atingindo o vendedor e a estudante. O veículo só parou ao bater em um poste. Os dois jovens morreram na hora e a médica sofreu apenas ferimentos leves. Ela ficará presa por duplo homicídio triplamente qualificado. Cometeu os assassinatos por motivo fútil, sem chance de defesa das vítimas e colocou outras pessoas em risco. Muito bem. Consequência da ira, né? Nossa, essa foi explosiva. Explosiva. Não mediu as consequências. Não. Eu acredito. Por isso que a gente não está aqui para julgar, porque a gente não sabe o que estava no coração dessa mulher. Eu não sei se ela queria matar de fato eles ou se ela queria só derrubar eles e se esborrachar pelo asfalto. Eu não sei o que ela quis fazer, mas a atitude irada dela trouxe a consequência.
Os 2 irmãos morreram na hora. Uma consequência trágica, né? Bah, imagina. Trágica. Teve um caso, se não me falha a memória, foi aqui em Porto Alegre, se eu não estou enganado, de um protesto de ciclistas, e teve um homem que acabou não tendo paciência e no ataque de ira atropelou muitos ciclistas ali. Não sei se o irmão se recorda desse fato aí. Lembro. Né? Ele teve um ataque de ira. Né? Mas também E teve não um teve do paciência. Do trânsito também, né? O Que ele trânsito. matou um rapaz. Saiu do carro e matou. Agora vejam só que Aí, né? interessante. Esse caso do carro que o irmão Nicolau falou. O caso dessa mulher. Ela usou o carro como uma arma. Porque o carro ele Sim. tem essa potência de ser uma arma. Com certeza. É uma arma, né? É uma arma. Então ela usou um recurso para executar a sua ira. Ela potencializou, ela viu uma maneira de potencializar a ira dela. Que era o que? Era pegar o carro e atropelar os 2 de moto. Ela foi atrás e acelerou mesmo, né? A gente vê na imagem ali que o carro vai muito rápido, o carro deve ter um motor muito forte, aquele carro. Ele era uma caminhonete, né? Se não me falha a memória. Caminhonete. E acertou os 2 de uma maneira assim terrível, que os 2 morreram na hora. Eu escutei uma vez um documentário, um rapaz, ele disse que se estressava muito no trânsito. Aí ele sempre levava uma arma, ele tinha um porte de arma. Só que a arma dele nunca ficava dentro do carro com ele. Ficava lá no porta-mala, no porta-mala embaixo do sterpe. Aí ele pensava, sempre quando ele tinha ele era muito irado, quando ele tinha esses ataques de ira no trânsito, que é comum. Hoje em dia, o jeito que o trânsito tá, né? Qualquer uma fechada ou uma batida, um toque ali, a pessoa já se explode. E ele tinha o costume de levar essa arma. E ele dizia que botava sempre embaixo do step no porta-mala. Então até ele descer do carro, até abrir o porta-mala, até tirar o step, até pegar a arma, a ira já tinha passado. A raiva já tinha passado. Uma estratégia. É a estratégia dos 10 segundos. Conta até 10. Ele levava mais tempo, né? A melhor estratégia seria não levar. Não levar, mas ele tinha, né? Mas Aí, é melhor essa do que outra. Sim. A melhor é não levar, mas Com certeza que não. Esse ele era o quê? Policial? Ele tinha porte, não sei, eu acho que ele era segurança. Ah, tá. Ele Entendi. tinha porte, ele tinha que levar. Daí, entendi, tem pessoas que trabalham em profissões que correm risco de vida e tal. Isso. Mas muito bem, ó, então vejam só as consequências, né? Bom, aconteceu algum problema ali no trânsito, e no trânsito acontece isso, né? Tem coisa que assim, ó, a desinteligência emocional não tem limites, né? A pessoa, às vezes, ela sai do trânsito, ela quer ir rápido, aí daqui a pouco chega em casa e fica 20, 30 minutos sentado no sofá. Para que ganhar tanto tempo assim descontroladamente para depois perder tempo? E às vezes nem é minutos, não passa de 10 minutos toda aquela rapidez ali. Eu chego em casa uns 3, 4 minutos. Ganho uns 3, 4 minutos. Eu me lembro que eu viajei com uma pessoa e ela começou a ultrapassar todo mundo na estrada. Todo mundo que ela via, ela ultrapassava. Aí depois que ultrapassou um monte de gente, ela parou naquele quiosque de beira da estrada, assim, eu vou tomar agora um suco de abacaxi. Todo mundo passou por ela. Todo mundo passou. Então, assim, ó, a desinteligência emocional não tem limites, né? Pra não dizer a burrice emocional, né? Não, mas nesse caso, foi tão inteligente, não. Foi sacrifício de tolo, né? Se essa alma amorosa está me ouvindo, seja humilde, né? Pode dar um abraço. Mas eu sei que é mesmo. Ó, olha só. Jesus disse: se te baterem na face direita, ó, te bater na face direita, vire a outra face. O que ele está dizendo? Alguns estudiosos acreditam que essa face direita é o tapa do desprezo, que a gente dá com a mão, com o dorso da mão, assim, ó. Assim, ó. Se eu te der um tapa com o dorso da mão, irmão Nicolau, vai pegar na tua face direita. Então Jesus está dizendo, se te humilharem, se te desprezarem, isso que alguns estudiosos entendem, vire a outra face, não revide, não responda aquilo, não seja escravo da pessoa, seja servo de Deus.
Porque se eu bater em ti, tu revidar, tu é meu escravo. Quer dizer, tu responde conforme as minhas atitudes. Sim. Ou tu responde conforme Deus quer que responda. Essa é a diferença que Jesus quer nos ensinar. Bah. Então a gente não pode ser escravo das atitudes dos outros. Essa mulher aqui foi escrava. Alguma coisa aconteceu no trânsito ali. A gente não sabe direito. Eu não acompanhei muito mais que isso, porque eu não quis me deter muito nisso. Alguma coisa aconteceu, ela foi escrava das emoções dela. Jesus está dizendo, não seja escravo das tuas emoções. Se te baterem numa face, direita, a Bíblia diz direita, vire outro. Vamos ver o que o texto diz aqui, ó. Vou ler aqui, ó. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar... Aqui Jesus está ensinando a questão de viver com fé, viver confiando nele, né? Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que lhe foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Quem não é crente? Jesus está dizendo, olha, Deus ele faz o sol nascer para o ímpio e para o justo. Ele não ama só os que amam ele. Aleluia. Na verdade, ele nos amou, nós ainda mortos dos nossos pecados. Então Deus ele faz cair a chuva sobre quem não ama ele e sobre quem ama ele. Então Jesus está dizendo, você tem que ser que nem Deus. Não é só para amar os que amam vocês. O Deus ele faz o sol nascer também para os que não amam ele. Então a gente tem que amar o nosso inimigo, né? Não responder. É interessante que Jesus diz assim, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Em nenhuma passagem bíblica que eu li até hoje e que eu já estudei diz para te odiar o teu inimigo. Veja, em Levítico 19, 18 diz assim, ó, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 19, 18, 19, 33 e 34 diz assim, ó, se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não oprimireis, como o natural será entre vós o estrangeiro, que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiro fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, a Bíblia não diz aqui, não está escrito que tu tem que amar o inimigo. Só que Jesus também não disse que estava escrito. Jesus diz assim, ó, ouvistes o que foi dito. Não o que estava escrito no Velho Testamento. Sim. Ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ou seja, havia essa cultura no povo judeu. Muitos odiavam os inimigos, né? Só amavam os que eram do povo, que eram da sua terra. Uma prova disso é a mulher samaritana, né? Estava no poço, ela ia buscar água num horário impróprio, onde não era o momento de buscar, ela buscava porque não tinha comunhão com os judeus, né? Eles odiavam os samaritanos. Não, era um povo, como se fosse um povo condenado, né, para os judeus. Os samaritanos, eles não gostavam mesmo. Interessante isso, né? E Deus ensinando em todo momento a fazer o contrário, né? Então, a gente não pode ser escravo das emoções, né? E nem escravo das pessoas nesse sentido, de que se elas fizerem uma coisa para mim, eu revido mal com mal. Eu acho que tem que a pessoa, né, se for injustiçada, querer fazer algo na sua razão, ela perde, né? Perde a razão. Tipo, me xingou, vou xingar. É até certo, tava até certo ao ponto que tu foi xingado só, né? Me xingaram, mas agora quando tu xingou de volta, se igualou, né? A pessoa, na verdade, tu ficou escrava dela. É. Tu escrava do seu sentimento. Não foi escravo de Cristo, né? Porque não foi Deus que te guiou. Foi a resposta que tu deu ao que ela fez. A ação dela fez com que tu tivesse uma reação. A que ela esperava já, né?
Porque tem muita gente assim, né? Tem muita gente que... É que nem, eu conheço um ponto-chave do Senhor. Eu vou falar só pra ver o que o Vinícius vai fazer. Eu quero que ele tenha essa reação. Aí eu vou e falo. O irmão tem uma reação totalmente contrária da que eu esperava. O irmão já não se torna o meu escravo, mas escravo de Cristo. Me respondendo totalmente contrário daquilo que eu já esperava, né? Porque tem pessoas assim, não? Teve o irmão Francisco, né, contou uma vez pregando. A irmã Regina foi pregar, ele contou, chegou atrasado, né, no culto à tarde que ele ia pregar. Daí a gente ficou, irmãos, tinha, né, um moço, né, na rua, assim, que na rodoviária parece, que veio xingando ele, né, e ali ele diz, né, o velho homem subiu até aqui. Mas no momento ele falou, vem cá, me dá um abraço. Olha aí. Ganhou. Ele indignou-se, mas não pecou. O homem chorou, né, e era afastado da presença do Senhor. Que lindo isso. Não foi escravo do sentimento. Tremendo. Bom, agora eu vou trazer a questão polêmica. Deixa eu ver aqui. Vou trazer uma questão polêmica aqui. Jesus Cristo, ele, em um dado momento na Bíblia, ele expulsa os cambistas do templo. Aleluia, glória a Deus. Faz um azorrague, é um chicote, e expulsa os cambistas do templo. E a questão que eu trago é a seguinte: Jesus estava tomado de cólera naquele momento, que ele viu aquela situação e reagiu àquilo ali, perdeu a cabeça, Jesus? Não. Ele se descontrolou naquela situação, e agora? Eu creio que Jesus estava indignado com a ação, porque, se não me falha mal, tem um salmo que diz, né? O zelo pela tua casa me corrompe. Tem um salmo que diz. Né? Eu creio que ele, não que ele estava indignado com eles, mas com a ação, com aquilo ali que estava acontecendo, né? De fazer a casa de Deus, como ele mesmo falou, né? De covios de ladrões. Se indignou contra aquela ação, né? Contra aquela atitude deles, né? Realmente, Jesus estava indignado. Porque a Bíblia diz que a palavra que aparece ali é a mesma palavra que a gente está trazendo aqui do grego orge. Ele ficou indignado com aquela situação. Mas ele agiu... Como é que foi? Ele ficou indignado e aí ele agiu impulsivamente. Ele não avaliou a situação, ele avaliou... O que a Bíblia diz? Ele avaliou ou não avaliou? Será que Jesus agiu por impulso? Ele chegou ali, viu, se indignou e saiu derrubando tudo? Foi isso que Jesus fez? Essa é a grande questão. E eu quero trazer uma reflexão bíblica aqui. Vamos ler Marcos 11:11? Vamos ler Marcos 11:11? Marcos 11:11, o que diz? Marcos 11:11. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Tá, vamos calmar aí, vamos entender esse texto. Olha só. Jesus, ele entrou aonde? Aqui. O que a Bíblia diz? No templo, Jerusalém. né? Em Jerusalém, no templo. No templo. Entrou no templo lá em Jerusalém. O que ele fez quando ele entrou? Ele viu tudo. Viu o quê? Redor. Uma parte ou viu... O que ele viu? A Bíblia diz? Tudo. Tudo. Ele era um homem que analisava. Jesus era um homem que analisava. Ele viu tudo. E aí ele vendo tudo, já era tarde, ó. O que ele fez? Saiu para Betânia. No dia seguinte, versículo 12, quando saíram de Betânia, ele teve fome. A Bíblia diz aqui, ele teve fome. Eu acredito que Jesus foi jejuar. Eu acredito. Eu, Vinícius. Ele estava com fome no outro dia. Ele viu tudo que estava acontecendo no templo. É a Bíblia que diz. Ele olhou tudo. E aí ele saiu. No outro dia ele teve fome. Eu acredito que jejum. Eu acredito que Jesus foi jejuar. Uma vez no culto da sede, eu disse assim,
Como é que é? Bendito será atrás, bendito. No final do culto estava muito cansado. Eu disse: bendito será as entradas, bendito será as saídas, em nome de jejum. Os irmãos riam de mim, né? Mas Jesus, então, aqui ele teve fome. Versículo 12. E no versículo 13: e vendo de longe uma figueira, daí fala de a figueira, né? Aí no versículo 14, falou amaldiçoou a figueira. Aí olha só o versículo 15, o que diz ali? Pode ler para nós, meu Nicolau? E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E o que mais? Eu os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Aí que tá. Veja como Jesus não foi impulsivo. Guiado, né, pelo Espírito. Ele era guiado pelo Espírito. Ele mostrou que com as coisas de Deus, ele mostrou uma certa energia, guiado por Deus, porque ele viu no dia anterior o que estava acontecendo dentro do templo. Ele viu tudo que tinha acontecido. E aí ele foi buscar Deus, porque Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. Ele foi buscar Deus. Ele teve fome, provavelmente. Eu, Vinícius, acredito que ele foi jejuar. Estava em jejum, buscou a Deus e ele teve uma direção de Deus. E a direção de Deus é que ele tinha que ser enérgico lá dentro do templo para mostrar que as coisas de Deus têm que ser cuidado. Tem que ter zelo pelas coisas de Deus. Quando atacava Jesus, Jesus não fazia isso. Mas quando eram as coisas do Pai, aí ele mostrou que as coisas do Pai tinham que ser respeitadas. E a prova que ele não era um homem cheio de cólera ali, que era um homem iracundo, não. Ele passou a ensinar. E as pessoas se admiraram com aquilo que ele falou. Tinha virtude no que ele estava fazendo. Não foi uma coisa de impulso. Que coisa tremenda. Não trouxe uma consequência negativa. Não trouxe. Mas positiva. Ele pegou o erro que eles estavam cometendo, né? Ele teve uma ação contra o erro e através daquilo ali ele trouxe, né, o certo, por meio de um ensinamento, né? Então Jesus não agiu de forma impulsiva. Ele foi, até na situação enérgica que ele teve no tempo, foi guiado por Deus. Ele não agiu por impulsividade. Vamos ver mais um vídeo. Novamente, esse vídeo é bem polêmico, tá? Já vou falar para os irmãos. Eu até peço para os irmãos no chat nem entrar em pormenores sobre esse vídeo. Nós não queremos julgar pessoas e nem ser a história das pessoas. Nós queremos só avaliar as emoções. Nossa ideia aqui hoje no programa é falar das emoções, e mais do que falar é nós nos enxergar em tudo que está sendo ensinado. Eu, Vinícius, me colocar aqui em situações e ver, pô, eu não posso agir dessa maneira, eu não posso ser assim, eu tenho que buscar Deus para Deus me guiar como Jesus foi guiado por Deus, não sair de forma impulsiva. A gente tem que aprender com isso aqui e não apenas apontar, olha o que ele fez, ou aquele está errado, ou aquele não está. Não, nós vamos ver a situação e nós vamos tentar entender emocionalmente o que aconteceu nessa situação. Vou pedir então para a irmã Valquíria colocar o vídeo 2 agora. O vídeo 2 que mostra o que aconteceu com o homem, vídeo recente que aconteceu com o homem num supermercado. Nós vamos ver agora. Você está vendo aí, João Alberto estava sendo acompanhado pelos seguranças então, nós pode olhar ali a situação. O homem está saindo, ele então deu um soco golpe num dos seguranças. A gente está do viu lado agora. dele. E os outros dois pegam esse homem vieram em seguida. E começam a bater nesse homem. Veja ali, começa a bater nesse homem. Né? Desferir golpes no homem. E não param de bater naquele homem. Eu acho que até aí tá bom já, irmão. Chega de violência. Meu Deus do céu. É forte o vídeo. Forte o vídeo. Olha só. O que a gente viu ali? A gente viu ali o seguinte.
a história é o seguinte: um homem estava dentro do mercado, teve uma confusão lá dentro do mercado. A gente não sabe direito o que é, eu pelo menos não sei. Teve uma confusão lá dentro do mercado. E aí foi convidado então a se retirar de dentro do mercado por 2 seguranças. 2 seguranças. Esses 2 seguranças foram com o homem, não seguraram ele. A princípio ali não parece que eles estão segurando ele. O homem está caminhando normalmente. Acompanharam ele. Acompanharam ele a sair, na saída, né? Acompanharam ele para sair. E perto da porta da saída, aquele homem que não era o segurança, que estava no meio dos 2 seguranças, ele se indignou. Deu para ver que ele estava com raiva do que estava acontecendo. Ele não concordou com o que estava acontecendo. E ele desferiu um golpe num dos seguranças. Bateu num dos seguranças. Dizem que esse homem que deu o golpe no segurança já tinha um histórico de ser violento. Dizem. Então, se ele tinha esse histórico, ele não aprendeu com os erros dele. Ele não buscou aprender com os erros dele, ou não conseguiu aprender com os erros dele, e acabou desferindo o golpe em 2 seguranças. Ou seja, ele não controlou as suas emoções. Certo? Nós estamos falando desde o começo do programa que o descontrole das emoções geram consequências. Né? Ele não controlou as suas emoções e aquilo gerou consequência. Qual foi a consequência? Que 2 seguranças, eu particularmente, na verdade não é particularmente, essa é uma realidade. Aqueles seguranças eram despreparados, né? Porque eles eram seguranças, eles eram profissionais. Os profissionais têm que imobilizar a pessoa, tentar imobilizar uma pessoa, enfim, deviam ser mais preparados. Não simplesmente ficar dando soco, né? Foi um despreparo do segurança. Só que os seguranças não me parece que eram controlados também. Então saíram com raiva, com ódio, uma raiva, né? Que é momentânea. Saíram com raiva e desferindo golpes nele, né? Desferiram golpes naquele homem. E aí começou uma carnificina ali, batendo, o outro tentando se defender. E os seguranças não paravam de bater, Então veja, o homem cometeu um erro que ele foi levado pelas suas emoções, a ira. Agrediu uma autoridade, que os seguranças eram a autoridade daquele lugar. Agrediu a autoridade. A autoridade cometeu um erro que é um erro, na minha concepção, mais grave, né? Porque eles eram profissionais que estavam ali e que se descontrolaram. O profissional de segurança já deve ser mais controlado que uma pessoa comum. Pegaram e começaram a espancar o cara, a bater nele. Ao ponto que depois mobilizaram ele. Eu não vi o resto direito do que aconteceu, mas eu sei que aquele homem morreu. Olha a consequência para todo mundo. Para ele, para os seguranças, para a família, para as famílias, de atitudes que foram tomadas pelo impulso, pela ira, pelo descontrole emocional. Quem sabe aquele homem, né, quando deu ali o primeiro soco, né, até não imaginava, né, não vou fazer nada. Mas, e até, quem sabe, né, os seguranças pensaram em bater, mas não acabou o que aconteceu, né, levando à morte. Mas a ira foi mais forte que o pensamento deles, quem sabe, de só um soco ou só dar uma lição no que agrediu primeiro, né. Como eu falei no começo, né, irmão Vinícius, a ira, ela cega a pessoa. A ira, ela, como se tu num ponto auge da ira, parece que vem uma venda nos teus olhos. E tu vê a consequência dos teus atos depois, de cabeça fria. Eu tenho como costume dizer, né, que quem esquenta a cabeça é palito de fósforo. E o mais prejudicado é o palito, porque ele fica queimado, né? Ele se queima. A consequência que quem teve primeiro a ação foi o rapaz, né? O rapaz desferiu um golpe no segurança. Tanto que nós vimos ali que ele foi convidado a se retirar e estava indo, sendo conduzido, nem mesmo sendo tocado ali, né? Mas foi conduzido até a porta. E ele teve a reação. Indignado, irado, quem sabe, né? Por o que aconteceu lá, não sei como nós falamos aqui. Mas desferiu o golpe e aí gerou o quê? Uma reação. Também, a ira floresceu no coração daqueles homens. Também descontrolados. Se descontrolaram e partiram. E
Agora imagina comigo, o irmão Vinícius. Homens inaptos também podem estar ali. Um trem desgovernado. É. Alguém segura um trem desgovernado? É que nem a raça Pitbull. A raça Pitbull, eu conheço bem porque meu cunhado teve vários Pitbull e eu convivi muito com ele. E teve momentos na minha juventude que eu tive que separar os cachorros. Bah. E era a coisa mais horrível. Ah, a cabeça daquele bicho. E como é que músculo. o meu cunhado, às vezes ele não estava em casa, a minha irmã, o que ela fazia? A reação dela era bater. Quanto mais batia, mais ele furioso ficava. Então, aquilo provocou uma fúria no segurança. Que também, totalmente descontrolado, né? Partiram para cima dele. Aí a consequência. Que nem o senhor falou. Totalmente despreparado. O segurança é o quê? O segurança, o máximo que ele vai fazer ali é imobilizar. Imobilizar o rapaz e chamar umas autoridades maiores. Claro. Né? Mas eles não. Ali pode ver que aquilo não queremos julgar, mas segundo o que nós vimos ali, toda a ação foi ação de ira, não teve imobilização. Não teve raciocínio. Desferir golpe. Não teve. Eles queriam nocautear o rapaz. Não teve um controle emocional ali, não teve uma lógica, não teve é o que a gente falou no começo, que é a ira, né? A ira é exatamente isso, a pessoa, nesse sentido da ira, essa coisa ruim da ira, é exatamente isso, é a pessoa ela ficar privada do raciocínio lógico, das consequências. Eles não calcularam as consequências. Ninguém ali calculou nada, foi um desastre total. E culminou em família sofrendo. Eles foram, então, eu acho que vão ser presos, não sei. Estão presos. Já estão, já? Se não estão, vão ser, provavelmente, porque olha o caos, né? O caos que aconteceu. Um caos de um homem que não, ele ficou ali apanhando, ele errou também, mas claro, foi muito exacerbada a reação dos... Um prejuízo para 3 famílias. Família da vítima que veio a falecer, família de um segurança e do outro. São 3 famílias que foram atingidas por uma ação sem ter um raciocínio. Então veja, a Bíblia Sagrada, ela nos ensina que a indignação pode vir sobre nós, mas ela não pode nos dominar. A gente tem que ter inteligência emocional, ou o que o pastor Humberto está falando, que já está muito antes de trazer esse tema de inteligência emocional nos dias atuais. A Bíblia já falava sobre o sófron, palavra grega que toda igreja tem que ter. Está lá em Tito. Os mais velhos tem que ter, as mulheres mais velhas tem que ter, as mulheres mais novas tem que ter, os jovens tem que ter, que é o equilíbrio mental, que é ser dominado não pela ira, não pelos sentimentos, mas ter o controle do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O Espírito nos guiar, como a gente falou no começo do programa. Veja que a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, que tinha uma mulher com espírito maligno e ela ficava falando. E a gente um dia pode comentar sobre isso que ela falou, mas não é agora o momento. Mas ela falava, estes homens são servos de Deus, Altíssimo, e ficava lá perturbando, toda hora falando. A Bíblia diz que ela repetia isso por muitos dias. Então Paulo, já indignado, Paulo se indignou. Voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela mesmo, naquela mesma hora, saiu aquele espírito. Então Paulo se indignou contra o mal. Paulo se indignou, ele se irou naquele momento contra o mal. Ele se indignou contra as coisas ruins. Ele se indignou contra o mal. A Bíblia traz trechos que falam isso, que Deus ele se indigna contra o mal, contra o pecado, contra essas coisas. E é isso que nós podemos fazer. Se nós nos indignar, tem que ser contra o mal. E nós não podemos ter ira contra os nossos irmãos e deixar essa ira ficar no nosso coração por dias e dias. A Bíblia diz, né, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Lembrando que Gálatas 5:4, não, 5:20, se não me falha mal, diz que a ira é uma obra da carne, né? Uma obra da carne. No momento que a gente se deixa levar pela ira, a gente está vivendo uma obra da carne. Né? Por isso que nós temos que crucificar a carne, né, e os seus feitos. Muito bem. Irmã Dara, tem alguma colocação final para fazer? Não. Não? Irmão Nicolau? É isso? Não deu tempo de nós entrar no tema ódio. Mas nós teremos a parte 2. Né? Eu vou fazer uma coisa aqui que não... Você que é obreiro, está no ministério, não faça o que eu vou fazer agora.
eu estou fazendo um convite ao vivo para o irmão Nicolau e a irmã Dara estar aqui comigo no programa na parte 2. Porque eu constranjo eles não tem como fugir. É que eu amo esses irmãos. Fazer o quê? Os irmãos são nossos amigos. Glória a Deus. Amados. É coisa boa estar com vocês aqui, né? E a gente ia entrar no ódio aqui, não conseguimos, nós queremos não nós ficar com ódio. Não. Entrar no ódio. Comentar sobre ele. Nós iremos fazer isso, então, no versículo... A minha esposa colocou aqui, 9:23, Lucas, negue-se a si mesmo, né? A chave da vitória, da nossa felicidade. Mas nós vamos entrar no parte 2, falando sobre ódio. Vamos trazer vídeos aqui, tenho vídeos do que os nazistas fizeram com os judeus, o ódio que eles tinham no coração, nós queremos botar, e nós vamos discutir sobre o ódio no programa 2. Vamos orar agora? Senhor Jesus, querido Deus, te agradecemos, Senhor, por esse programa, por este momento, Senhor, maravilhoso que tivemos aqui, Senhor, falando, Senhor, acerca, Pai, da tua palavra, aprendendo, Senhor, como vencer a ira, Senhor, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, cada vez mais, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, vivermos no Espírito, Senhor, segundo o querer a tua vontade, em nome de Jesus, ser conosco, Deus, amém. Chegamos ao fim de mais uma programação, não podemos esquecer de dizer: Juventude, o nosso lema é Deus na frente.